Olá a todos, meu nome é Diego Tiscar, sou psicanalista do Instituto Vórtice de Psicanálise e membro da equipe do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Estamos aqui para mais um vídeo de psicanálise desta série. Hoje eu optei por um tema mais básico. Talvez devesse ter trazido antes. Contudo, é um tema que vai permear toda a psicanálise, todos os teóricos, todos aqueles que evocam o nome do Freud em seu tratamento. O aparelho mental enquanto economia. É um tema desenvolvido por Freud na primeira tópica, que permanece e nunca nos abandona. E o motivo é simples, porque a economia é o funcionamento do aparelho mental. Então, quando a gente pensa em aparelho mental, nunca devemos pensar em volição. Nunca podemos pensar que o aparelho mental almeja algo para além de um equilíbrio econômico. Na interpretação do sonho, já no capítulo 7, Freud nos dá a primeira apresentação do aparelho mental. E ele explica algo muito simples. O aparelho mental é simples, ele é básico, tá? Ele funciona por excesso e descarga de libido. E aqui já é a primeira informação que é importante. Ela acaba confundindo muitos estudantes, ela confunde quem está se apropriando, às vezes quem já está na psicanálise há bastante tempo, é o termo libido. E o Freud é simples. Toda energia do aparelho mental é libido e pronto. Acabou. Se estamos falando na psicanálise, nós estamos falando de libido. Então, imagina um reservatório de libido. Tá? Quanto maior a quantidade de libido, maior a carga de desprazer que eu tenho. Essa descarga de prazer, carga de libido, traz o prazer. É o básico. É o básico e é muito importante. Porque tudo no aparelho mental funciona por esse processo econômico. Desde as descrições mais básicas de Freud, no começo de sua carreira, até o desenvolvimento do Noble Romeu de Jacques Lacan. Estamos falando de economia. Ok? Ok. O princípio econômico do Freud, no primeiro momento, havia sido pensado como princípio do desprazer, mas acabou sendo o princípio do prazer. Por motivos, acredito eu, mercadológicos, né? Embora o princípio do desprazer faça mais sentido, nós estamos sempre nessa descarga de energia. E a libido, ela não pode sair por aí, né? Por isso que o Freud descreve a libido a uma fonte, a um objeto, a um investimento, a catexia. Então, todo tipo de relação afetiva que nós temos é uma relação econômica, ok? Pretendo mais à frente fazer um vídeo só sobre catexia, que é um termo também pouco explorado, que gera confusões, muito mais complexo do que você imagina. Muito da informação desse vídeo eu tirei daqui, que é o dicionário comentado do alemão de Freud, tá? Recomendo para quem conseguir encontrá-lo. É um livro que eu acho que não é mais publicado, você encontra ainda com certa facilidade. Não está muito barato, mas para quem se interessa pela psicanálise, certamente vale a pena, tá bom?
E eu digo isso por causa de algumas terminologias. O Luiz Hans, quando ele faz a tradução dos termos e faz a sua explanação a partir, ele fala de ideias inconscientes. Como esse é um termo que pode gerar discussão, eu vou deixar bem clara a fonte, ok? É o do Luiz Hans. O aparelho mental, enquanto economia, Freud traz dois funcionamentos: condensação e deslocamento. Condensação é o agrupamento de ideias inconscientes. Deslocamento é o deslizamento dessas mesmas ideias inconscientes. Por que nós funcionamos por condensação e deslocamento? É muito mais econômico ter 30 ideias agrupadas num único investimento afetivo do que você ter 30 investimentos afetivos diferentes que muitas vezes podem ser realizados da mesma maneira. O deslocamento também é econômico. Vamos lembrar que o Freud fala das leis da cultura. Então, quando há uma ideia inconsciente que se choca com a lei cultural, e aquela ideia não pode se satisfazer, aquele desejo não pode vir à tona, ele é deslocado, ok? Então, ele tenta achar outra via de acesso de outro jeito. Ele pode até ser deslocado para outra ideia, para outro movimento. É o básico, tá? Eu já expliquei no vídeo sobre os discursos do superego, a leitura que o Lacan faz, o deslocamento e da condensação. Eu vou deixar o link aqui embaixo, ok, gente? O sintoma, quando Freud ele vai nos dizer das maneiras em que o inconsciente se manifesta, né? Ele fala dos sonhos, dos atos falhos, dos xistes e dos sintomas. O ato falho e o xiste são muito próximos, são muito semelhantes, e o Freud escreveu um livro para cada um desses. Mal-estar na civilização, ele fala do ato falho. O xiste e suas relações com o inconsciente, ele fala dos xistes. Basicamente é quando a ideia escapa. Ela burla o bloqueio, mas não de forma direta. Então, a ideia inconsciente ela não vai se manifestar de forma consciente. Ela vai se manifestar de uma outra maneira. Ou num ato falho, ou num acidente, ou num esquecimento, ou numa troca, ou pode ser um movimento mental, pode ser um pensamento, pode ser uma frase, pode ser um lugar que você está, pode ser um jeito de se vestir. Você vai numa reunião muito importante e lembra que você está com um sapato de cada cor. Não é uma coisa tão absurda quanto a gente pensa de ver acontece. Ou esquece. Está lá e de repente, putz, tinha isso. É um ato falho, é uma ideia inconsciente que está se manifestando. Um dos exemplos mais clássicos que nós temos na literatura psicanalítica, se não me engano, é uma paciente de Freud, vivia com dor de estômago e enquanto serviu jantar para o marido pediu sal e ela colocou na mesa o remédio do estômago dela. É um ato falho. O xiste é o humor. E aí a gente tem talvez das 4 manifestações do inconsciente descritas por Freud, aquela que é a maior contraventora. O humor ele é contraventor por definição, né? O humor ele sempre vai tratar de uma situação, vai tratar de uma relação, ele sempre vai expor. O humor ele é sempre mordaz, assim. Então, a brincadeira, as piadas. No livro do Xistes, do Freud, ele traz uma piada interessante. Apesar da maioria das piadas que ele traz são piadas do século XIX, hoje sem graça,
Ele fala de uma piada que um cara chegando e tinham dois políticos parados, um aqui, outro aqui, e o homem olha para os dois e pergunta: onde está o Salvador? A referência é Jesus foi crucificado entre dois ladrões. O que ele está dizendo? A gente pode fazer as referências hoje em dia com certa facilidade, né? A gente pode pensar no que há. Então, é sempre esse escape. Os sonhos, o Freud fala que é a via direta, inconsciente ao consciente. Hoje nós sabemos que o Freud exagerou um pouquinho, né? Embora sim o inconsciente se manifeste, no sonho não é assim tão direto. E mesmo se fosse, ao acordar e lembrar do sonho, essa ligação direta acabou. Quando eu acordo, eu lembro do sonho, o ato de lembrar do sonho já não é mais o sonho, já é outra coisa. Quando eu conto para o meu analista o sonho, ele já é uma terceira coisa, quando o analista ouve, quando ele interpreta, então o sonho já vai se transformando. Ao longo do dia, ele já não tem mais essa ligação direta. E por fim, o sintoma dessas 4 manifestações freudianas, com certeza é a mais triste, a mais dolorosa delas. O sintoma nada mais é, se você for ver pelo econômico, uma ideia inconsciente que está tentando se manifestar e encontra uma barreira moral que ela não consegue passar. Ela não pode. Então ela vai encontrar um outro caminho, só que, diferente do deslocamento, diferente da condensação, esta ideia é tão aviltante, é tão revoltante, é tão oposta aos valores morais que eu adoto, que ela não pode se manifestar nem enquanto pensamento. Indo para a escola francesa já é a ausência do simbólico. O sintoma, ele, embora esteja falando, e já diria Lacan, a verdade fala, mas nem sempre fala a verdade. O sintoma é uma fala verdadeira, só que é uma fala que não é feita com as palavras. E muitas vezes o sintoma, ele pode apontar para um outro caminho que a gente ainda não entendeu, mas ele está falando a verdade, tá? Era isso. Esse vídeo é só uma explanação básica. Ele é uma ideia de quão importante é o conceito de economia em Freud. E é um conceito simples. Sempre que você tiver ou numa situação clínica, se tiver com seu paciente, ou se você for só um acadêmico, com todo respeito ao só acadêmico, tenha em mente que tudo aquilo que você está lendo tem uma base econômica. Se você não pensar que todo o conteúdo do aparelho psíquico, todo o conteúdo inconsciente, ele obedece uma lógica econômica acima de tudo, você pode estar cometendo um grave erro, tá? Então, vamos ficando por aqui. Os convido para os outros vídeos de psicanálise que estão nesse canal. Ideias e sugestões, por favor, escrevam abaixo. E até a próxima sessão. Obrigado.